E aí faz uma homenagem a todos os nossos poetas. Ludovicense, porque naquele período os soldados lá de Portugal, eles eram chamados de Ludovico. Soldados portugueses? É, Ludovico, é assim que chamava. Em 1920 começaram a construção, esse desenvolvimento aqui dessa avenida Maranhense, também é chamada de Dom Pedro II. Esse palácio aqui é o Palácio de Lavagé, que hoje funciona a nossa prefeitura, que é a sede administrativa municipal, tá? Antes era o nosso casarão de câmara e cadeia, tá? Hoje funciona a prefeitura. Aqui vocês podem ver um busto na frente feito de bronze, que é uma homenagem aqui ao senhor Daniel de Latouche, que foi o fundador da nossa cidade, né, em francês. Agora a gente vai seguir ali do Palácio dos Leões. Eu vou contar e vou mostrar para vocês. E nós vamos adentrar no palácio para visitação, certo? Já para vocês terem conhecimento, à direita do Palácio dos Leões é a parte da exposição de artes plásticas. E a parte esquerda é onde o nosso governador, os governadores da nossa cidade costumam morar, tá? Vamos seguindo, aí lá na frente eu conto para vocês a história de quando começou. Vamos! Para trás, descendo a avenida, é a sede administrativa do governo estadual. Exatamente aqui foi construído o primeiro forte do Maranhão, que foi o Forte São Luís. Foi construído em cima de uma nascente. Quem construiu ele foram os franceses. O Charles de Levaux, ele mandou uma embarcação para que comandantes, né, e todos os seus marinheiros pudessem vir descobrir uma nova terra para eles desenvolverem a França equinocial. E assim eles avistaram o Maranhão, voltaram para a França, deram a notícia ao Daniel de Latouche e ele mandou mais tropas para que adentrassem. E assim eles vieram, conheceram os índios desse período eram os índios tupinambás, tá? Exatamente onde nós estamos, onde era a aldeia dos índios tupinambá, que os índios chamavam essa região de Upauaçu. Upauaçu quer dizer Ilha Grande. E nesse momento, quando os franceses chegaram, eles fizeram amizade com os índios e eles desenvolveram um diálogo de união, né, de harmonização. Inclusive, o Daniel de Latouche falou que se alguém tivesse algum tipo de arvoaça, algum desentendimento com um índio, pagaria com sua própria vida, né? Só que também, dentro dessa fantasia, vamos dizer assim, foi uma maneira que eles tiveram de não conflitar, né? De não matando os índios. E aí eu sei que os índios naquele período, como eles achavam os franceses falantes demais, eles apelidaram os franceses de papagaios amarelos. Vamos chegar para vocês nessa parte onde tem esse casarão. Nos livros tem registro que aí que foi a grande... Os índios foram dizimados e muitos índios foram enterrados ali. Chamam de cemitério dos mortos, dos índios, tá? Que foi isso que você falou? Essa coisa dos franceses virem pra cá, descobrirem São Luís. Tá, então, foi em 1612. A primeira missa foi rezada em 9 de agosto de 1612, mas só vieram a fundar a cidade em setembro, tá? Com a data de 8 de setembro. Com 3 anos, os portugueses chegaram, né? E tiveram a grande batalha de Guaxenduba com os franceses, que foi em frente à igreja essa batalha. Eu ia contar essa história para vocês lá. Então, e aí os portugueses, eles tinham eram menos pessoas e eles tinham pouca munição em relação aos franceses. E aí eles pediram a Nossa Senhora da Vitória para que desse essa vitória a eles. E diz que a imagem da Vitória apareceu e ela transformou toda a pólvora deles em areia, dando a vitória aos portugueses e expulsando os franceses daqui. Vamos chegar para cá para vocês. 16, tá? Agora sim, também tem livros que contam que as primeiras pessoas que tiveram acesso aqui nem foram os franceses, foram os espanhóis, né? Foram os espanhóis. Ou seja, essa história não, então ninguém sabe se é verdadeira ou não.
de ser verdade, ela é. Só que a questão é que tem muitos fatos naquele período, né? Que eles não ficaram. E tem muitos. Essa questão de verdade ou não, é assim, tem muito historiador que registra uma história em um tempo diferente. Porque se a gente for parar para bater de frente com isso aqui no Brasil, a própria história do Brasil ela foi contada errada. Porque foi justamente como os senhores, vamos dizer assim, o povo da realeza, queria que registrasse que a gente fosse ensinado dessa forma. Que foi em 1500, que foi Pedro Álvares Cabral. Isso é história que os donos do mundo quiseram que a gente aprendesse, entendeu? Mas eles fazem pesquisa. Tem uma cidade abandonada que ela é toda coberta de vegetação e as ruínas, as estruturas que tem lá, segundo foram os egípcios já passaram aqui. Tem história até que fala que foram os vikings, que na verdade isso tudo era só uma grande coisa. Um grande mundo, vamos dizer, um grande universo, só que com as eras, né? As eras, os dilúvios, né? Foram separando a Terra. Então, tem muita coisa na história, eu de fato não posso nem dizer quem foi. Porque, como eu falei, veio os espanhóis, o Brasil não conta, mas os alemães já estiveram aqui. Sim. Antes de 1940. Aqui tem influência alemã, mas não tem nos livros. O bairro Alemanha, que é onde minha mãe mora, foi fundado por alemão. Toda a comunidade que mora lá é descendente de alemão. Os velhinhos que estão lá são todos filhos de alemão. Mas na história não está escrito. Mas não está isso. escrito. Os alemães estiveram na Amazônia antes de 1940 fazendo pesquisa nas pirâmides que tem lá na Amazônia, né? Que ninguém pode entrar. 1940? Antes de 1940 que eu estou falando. Só que parece que o livro, né, não deixaram ser publicado, né? Foi publicado, mas tiraram de circulação. Então tem muita coisa no Brasil que é um mistério. Quando eu falo assim de... A gente eu digo que o Brasil é um bairro, assim, sabe? Uma província ainda. Porque querendo ou não, tudo que a gente sabe que veio dos ensinamentos de outros países, né? Então eles contam o que eles querem pra gente. É por aí. Vamos observar aqui. Eles batizaram de Forte de São Felipe, tá? Os franceses de Forte Saint-Louis e os portugueses Forte de São Felipe. Olha só, gente. Observe essa parte de baixo. Foi em 1810 foi construída essa muralha, justamente também com o intuito de conter o mar, porque como eu falei para vocês, ali é o rio Anil, aqui é o Bacanga, mas em um momento ele se encontra com a Baía de São Marcos, então a água é salobra, né, porque tem encontro com a Baía. Ali, esses chamamos de baluarte, são dois baluartes em forma de lua, o baluarte de São Cosme e o baluarte de São Damião. Ali tem um obelisco que ele foi colocado em 1912 em homenagem à maioridade de Dom Pedro II, tá? Aquele obelisco que tem lá embaixo. Lá onde tem no baluarte, na meia-lua, tem um obelisco. Pequenininho. É. Pois é. E aí aqui você pode observar a ponta do golfinho. Bem aqui nessa direção dessa árvore, você pode observar mais de perto o porto, né? Já está mais perto da nossa visão. A exposição agora de desenvolver essa questão civil, tá? As pessoas têm bastante visibilidade para aquele lado, até porque o Roberto Rocha, que é um senador, né? Ele é daqui do Maranhão, vai começar a construir uma ponte. Vai ter uma ponte da ponta do Bonfim para a ponta da areia. Olha a extensão, do mas é dinheiro, vai Praia roubar da um. Guia. São praias belíssimas, mas elas não são tão frequentadas. Porque esses bairros eles têm situações de classe social baixa. Tem muito já tráfico naquela região, não tem muita segurança. Tem os roteiros turísticos, tem sim. Quando é vendido, a gente só essa questão de segurança para dar o suporte, nunca aconteceu nada também. Se você for com quem conhece, não tem problema nenhum, tá? Agora a gente vai continuar o passeio, a gente vai para a Central Metropolitana,
vamos fazer outro percurso pelo outro lado, depois a gente vai chegar até lá no Mercado das Tulhas. Ultimamente tem subido bastante. É um negócio impressionante. Tá fazendo 6 anos que eu vim. Ela falou assim, que eu estava bastante para a ilha Em do Alcântara. Cajual. A ilha do Cajual a gente costuma fazer passeio, costumava fazer passeio para lá. Tem a Ilha do Medo também. Só que a Ilha do Cajual, há 2 anos, nosso governador vendeu para a China. E eles vão fazer um porto lá, sabe? E aí é uma coisa muito polêmica, porque, inclusive, a Ilha do Cajual foi onde foram encontrados os fósseis de um dinossauro, que levaram a metade dos ossos do dinossauro para o Rio de Janeiro e a outra ficou aqui no Museu de Arqueologia, onde eles fizeram aquela confirmação que a Ilha do Cajual fazia parte da África. Porque esse dinossauro, especificamente, ele é dessa região da África. Ele foi encontrado numa ilha aqui no Maranhão. Nossa, que doideira. É. É o Dino que é o governador, né? Aqui. É. O Dino, inimigo do Bolsonaro. E a Praça dos Poetas tem quanto tempo? Foi entregue agora dezembro de 2020. Ai, recente então. Eu não. Russa. Essa ladeira aqui, que é conhecida como Montanha Russa, essa parte aqui ela também é conhecida como Baixo Leblon. Por quê? Naquele período de efervescência cultural, onde a economia ela estava muito alta devido à questão do algodão, do açúcar, como eu comentei anteriormente, é porque o Maranhão, essa questão do comércio, da economia, ele tinha uma grande ligação com o Rio de Janeiro, né? Porque a corte era lá e a produção dos alimentos, a produção do capital, o dinheiro que estava no Brasil naquele período era devido à produção daqui. Então as mercadorias iam por meio de barco, embarcação, então era uma troca tanto de conhecimento cultural como de pessoas. E nesse período os cariocas frequentavam muito aqui, né, para essa troca de conversa com os intelectuais daquele tempo. Então eles tinham vários bares e restaurantes aqui que naquela época era conhecida como base. Tinha vários bares. Então ficou conhecido como Baixo Leblon justamente por causa da cariocada, vamos dizer assim, né? Que sempre estava presente aqui, aquela fazendo a boemia, né? O carioca, o maranhense também é boêmio, gente, eu vou contar. O povo para gostar de outro lugar para ter feriado e povo para beber cachaça. A tequila Deixa eu contar, esses dois aqui, a Tiquira tá circulando aí. Aqui é o Palácio da Justiça, tá? Clóvis Bevilacqua, outros palácios que nós temos. E aqui vocês podem observar essa junta comercial, ela está funcionando aqui tem uns 4 meses, foi todo restaurado. Era um dos casarões da bonita Ana Jansen, esses casarões aqui, tá? Aqui onde a junta comercial era esse casarão, era da Ana Jansen. não escutou nada. Dia, faz uns 4 meses que tá aí. Eu acabei de falar desse pessoal que era um dos casarões da Ana Jansen. Gente, aqui que o carro tá. Essa aqui é a Praça da Iara. Lembra que eu falei para vocês que a gente está numa área de transição meio norte? Então essa praça, ela representa isso, né? Que a gente sabe que ela também é conhecida como Mãe d'Água, Iara, Rainha, né, dos rios. Tem gente que também chama, eles caem Iemanjá, né? Ela percorre tanto pelo Doce quanto pelo Salgado. Foi feita essa escultura pelo artista plástico Milton de Sá. Ele a fez em 1910, foi presenteada aqui para a cidade nesse período de 1920. Passou um tempo lá no Rio de Janeiro, depois também teve um período para restauração, aí voltou para cá em 1940. Inclusive ele ganhou um prêmio por essa escultura no Salão de Belas Artes lá no Rio de Janeiro. E aí a praça estava um pouco deteriorada, faz 1 ano que foi entregue de volta para a comunidade nessa nova versão. Ali tem um chafariz que é ligado pela noite, com as luzes, né? E aqui é o nosso palácio episcopal à esquerda, que ele é agregado com a nossa igreja, a Catedral Metropolitana, que é a Igreja da Sé, onde tem a Nossa Senhora da Vitória, que é a padroeira da nossa capital, tá? E foi justamente aqui nessa área que aconteceu a batalha, a famosa Batalha de Guaxinduba, que foi a batalha entre os franceses e os portugueses que eu contei para vocês anteriormente. Exatamente aqui. Essa igreja foi construída pelos jesuítas em 1762. Linda.
Mas a data de 1629 foi quando teve a sua primeira construção, mas que era feita de palha, né? Como a maioria das igrejas começaram. Depois fizeram uma pequena estrutura de alvenaria e depois foram modificando. Vamos seguindo. E também é conhecido como vendedor ambulante, mas na nossa cidade, essas pessoas que costumam vender sorvete, o pirulito, o lambe-lambe, a gente chama de pregoeiro, né? Que é um vendedor ambulante que ele tem o costume, às vezes, de vender o seu produto de uma forma cantada. O que é isso que ele está vendendo? Ele costuma vender um sorvete, né, de sabores regionais, de cupuaçu, de bacuri, de coco, de tapioca, tem vários sabores. Oi? E hoje em dia eles vendem dessa forma, né, no isopor, mas antigamente era como se fosse um baú, não tem um barril de vinho, naquele período era dessa forma. Era uma pequena caixa de madeira, onde eles forravam com um lance de gelo para que conservasse o sorvete. E isso é uma coisa bem característica daqui. Só que aí os tempos se passaram, hoje em dia eles vendem assim no isopor e tem uns que fazem de alumínio, né? O suporte de alumínio para poder conservar melhor o sorvete. Dessa forma, hoje em dia as pessoas estão fazendo essa casquinha de fécula de mandioca. Tem gente que chama a fécula de mandioca de polvilho, vocês devem conhecer, né? Não sei qual o nome. Mas se vocês quiserem experimentar o sorvete da... A gente vai entrar na igreja? Vai, na volta. Vai, ó, tá de moda. Que já vai. Beco do Silvan. Tirar foto. Que faz na escola, nas Viu? Daí o pessoal fica tudo lá, deve aparecer. Vamos deitar aqui embaixo? Ah, é uma águia. Alguém. Queres? Ô Marisa. Um guará. Vai ter que ver. É uma janela, né, de um casarão. Antes disso, a pintura que estava era as cores de tambor de crioula. Tava lindo. Eu achei melhor e eu achei que deveria permanecer. Só que aí eles resolveram mudar agora o desenho. Mas a coreira de tambor de crioula pintada aí era lindo demais. Eu achei aqui. Vai mudando, né? Porque vai desgastando. Não, tava perfeito ainda. Eles simplesmente resolveram mudar. Quem quiser jogar... Posso, quem quer para tirar foto? O nome desse artista plástico é o Gil Leros. É o mesmo que pintou a matraca lá na Avenida Litorânea. Tá? A gente Aquela também da Península dele. Em homenagem ao médico, né? As pessoas que estão na Covid, ali na escadaria também foi ele. A da Península foi o Cobra. Foi outro? E todos jovens. Depois você tira. Maravilhoso. Tá. Cadê? Eu tô com essa máquina aqui. Falando que fotógrafo. Deve ser ali, ó, no meio da janela. Mas aí não todinhas assim. Não, Marisa, eu vou no... Sombra. Não tem jeito não, o Pedro vai... Bora! Ela vai tirar uma foto nossa sobrinha. Você fica super legal. Senão... Tem essa. Tem que parecer uma Não, lá pra cima. Sair daí. Atrás do carro. Esse carro tá totalmente desproporcional. Quanto? Se você restaurar um casarão, 97. possível. Sim, justamente. É o nome de Monceiro. Essa rua de pedra aqui, com essa pedra. O que tem? Elas já são desse tempo, essas aqui um exemplo. Não, mas essa que nós passamos aqui. Isso aqui Algumas já não é original. não é original, algumas são originais. Aqui já pegaram o resto Essa de pedra parede sabão, pra cobrir predilhões, essa aqui já é granito, essa aqui já não é, já é desse tempo, aqui já é cimento. Carão aqui
aqui, gente, foi o nosso primeiro hotel da nossa cidade. Ele é conhecido também como Palácio Comercial. Foi um dos primeiros hotéis da nossa cidade nessa estrutura decor, né? E não se Vai interessaram ser em restaurar? reformado, vai ser restaurado agora, com a ideia de vários escritórios, várias startups, né? E na parte de trás vai ser feito 2 cafés, justamente para as pessoas poderem contemplar a vista. Um investimento de mais de 4 milhões que vão fazer. É a primeira vez que você coloca a mão na parede, pode fazer um pedido, né? Pode ser crença, mas que é para quem acreditar. Como eu falei para vocês, a igreja foi construída pelos jesuítas, né, com a ajuda dos índios, 1699 eles inauguraram. Tem todo o altar-mor dentro da igreja, ele é talhado em ouro 14, tá? E foi feita com o auxílio do arquiteto Felipe Benfort. Vou entrar para vocês observarem. O Palácio do Comércio, o primeiro hotel da cidade, do Maranhão, em São Luís. Teve uma modificação pelos portugueses, onde eles tinham Praça. construir uma praça erguida, né, estilo botânico, tipo aquele que tem no Rio de Janeiro, suspenso, Jardim Suspenso que chama. Só que nesse período de 1608, começou o conflito de guerra entre Portugal e França, mas lá fora, né? E aí eles deram uma parada na reforma e acabou que não finalizou nesse modelo. Lá para a esquerda, ali na esquerda exatamente, nesse período era a área que era conhecida como ZBM, né? Que é a zona de baixo meretrício, onde tinham muitas senhoras que se trocavam com os senhores donos dos comércios, né? Só que um estilo mais apresentável, né? Mais pomposo de ser. Inclusive, quando a gente descer ali, aquela casa que está cercada, que está escrito obra da prefeitura, morava a dona Faustina, que foi uma das últimas senhoras daquele período, que também era muito cortejada, que a gente sabe que eles chamam de garota de programa, meretriz, né, que se chamava aquele tempo, hoje em dia chamam biscates de luz, enfim. O que eu quero dizer também para vocês é que esse lance da zona de baixo meretrício nunca mudou, continua. A 2 quadras lá para baixo começa a baixaria. Só que ela já não é mais naquele glamour de antigamente, né? A questão da classe social mudou. E aqui a gente está na Rua do Diz. Essa rua foi escolhida recentemente como a rua mais bonita, a 6ª rua mais bonita do nosso país. O nosso prefeito de agora é o Braide. Ele desenvolveu um projeto para fazer uma rua boutique. Então, por isso que começou essa reforma geral. Vai ser uma das primeiras ruas que vai ser, vamos dizer, restaurada, revitalizada por inteiro, agora nesse período. Por que, gente? Vai, direito. Aqui é o restaurante Senac, como vocês podem ver, ele é de ordem privada, então ele está sempre bem preservado, bem pintado. Antes a comida era servida a buffet, depois da pandemia está sendo servida à la carte e você tem que marcar. É um dos restaurantes que a gente indica para os nossos turistas, assim como o Flor de Vinagreira, a Casa da Dica. Hoje em dia já abrimos cafés aqui nessa rua de Nazaré, lá em cima, tem os cafés coloniais.
E vocês podem observar ali em cima, tem um telefone. O que isso quer dizer? Foi a segunda casa de telefonia do nosso país. A primeira foi no Rio de Janeiro. Então aí foram os primeiros sistemas, né, que naquele período depois foi chamado de Telma, né, as pessoas pagavam para fazer ligação. Vocês devem lembrar desse tempo, né? E a questão que eu falei da potência econômica, da ligação das duas cidades. Um exemplo, o Teatro Arthur Azevedo, ele foi o segundo teatro do nosso Brasil também a ser construído. O primeiro foi no Rio de Janeiro. Então, e é um dos maiores. Não, eu só estou lembrando. O Arthur Azevedo fica nessa rua aqui lá pra cima. Quando a gente terminar o City Tour, entrar dentro de casa, eu passo. E, gente, porque antigamente toda essa rua aqui era gesso, aquela argila branca, né? Então foi retirada, depois colocado pedra. Era tudo argila isso aqui. Agora a gente vai descer. Falar Mas eu dessa acho que muitos, contribuição. acho que muitos não viram. Sim. Minha voz Pode é um pouco falar, baixa. querido. Se apresente. Não, eu peço que você faça isso. Já que você quer se apresentar, eu não, pra mim não tem problema Aqui, nenhum. ó. Tirar a máscara pra gente ouvir. Não dá. Meu querido, se liberte. Ótimo. Eu também sou guia, certo? De 6 da manhã às 6 da tarde, o sol se estende nesta rua aqui, ó. Lá do Palácio do Sindicato dos Estuvadores até a Praça Diodoro da Fonseca. Rua Joaquim Tavares, mas chama Rua do Sol porque o sol se estende lá à Praça Diodoro da Fonseca. Rua do Sol. Casa da linha do Equador. Também. A Rua do Sol. Tá? E dona não, Ana Cleia, ela tá perguntando se só pode ir para esse restaurante. Eu falei que não.